Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elisângela e na aula de hoje nós vamos estudar a divisão silábica. A divisão silábica acontece através da silabação, ou seja, pronunciando as palavras por sílabas. Na escrita, nós separamos as sílabas por meio do hífen. Por exemplo, tesouro, ela contém 3 sílabas. Vocês podem perceber que nós separamos aí por hífen. Dinheiro também contém 3 sílabas e nós separamos no meio do hífen. Algumas regras, algumas regras práticas. Não se separam letras que representam ditongos. Mas o que é ditongo? Ditongo é um encontro vocálico entre uma vogal e uma semivogal. Mais pra frente eu vou preparar um vídeo explicando o que é ditongo, tritongo, hiato, dígrafo, certo? Veja aqui os exemplos. Palavras que contêm ditongos, como caule, treino, ânsia, régua. Nós não devemos separar esses encontros vocálicos que estão destacados em azul, certo? Também não separamos os tritongos, que são o encontro vocálico entre uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal, certo? Não devemos separá-los. Por exemplo, a palavra Paraguai, em que a última sílaba ela contém tritongo, a palavra quaisquer, a primeira sílaba contém tritongo, a palavra saguão, a última sílaba contém tritongo, certo? Então, nesses casos, nós não devemos separar. Também não separamos os dígrafos. Os dígrafos são grupos de letras que representam um só fonema. Por exemplo, o CH, LH, NH, DU, QU, certo? Nesses casos aí nós também não devemos separar. Por exemplo, Baixada, a segunda sílaba aí nós não separamos esses dígrafos. Colheita, a segunda sílaba também não devemos separar os dígrafos. Fronha, a última sílaba nós também não devemos separar os dígrafos, ok? Mas por tradição na escrita, separam-se as letras, né, dos dígrafos RR, SS, SC, S cedilha, XC. Então, nesses casos, nós devemos separar, por exemplo, guerra, sossego, piscina, desçam, cresço, exceção, etc. Ok? Separam letras que representam encontros consonantais inseparáveis. Vejam aqui os exemplos: reclamar, repleto, patrão. A palavra reclamar aqui ela tem encontro consonantal entre o C e o L. Nesse caso, a gente não deve separar. A palavra repleto tem encontro consonantal entre o P e o L. Também não devemos separar. A palavra patrão tem encontro consonantal entre o T e o R. Também, nesse caso, nós não devemos separar. Ok? Algumas exceções. Nós devemos separar os encontros consonantais separáveis. Então, nesse caso, a gente deve separar. Submarino tem encontro consonantal entre o B e o M. Adjetivo, encontro consonantal entre o D e o J. Decepção, encontro consonantal entre o P e o C cedilha. Então, nesses casos, eles devem estar separados, ok? Separam-se as letras que representam os hiatos. O que são os hiatos? São encontros vocálicos entre duas vogais, ok? Então, vejam aqui os exemplos. A palavra saúde tem encontro vocálico ali de duas vogais A e U. Teatro, encontro vocálico entre o E e o A. Duelo, encontro vocálico entre o U e o E. Então, nesses casos, nós devemos separar, ok? A partição das palavras em fim de linha. Muito importante na escrita, certo? Na translineação, que
a partição das palavras no feminino. Além das normas estabelecidas para a divisão silábica que nós já vimos anteriormente, nós devemos seguir alguns critérios. Os dissílabos, como os exemplos, né? Ali, sair, ato, rua, não devem ser separados para que uma letra não fique isolada no fim ou no início da linha. Você está lá escrevendo uma redação e aí o espaço, no fim da linha, só cabe uma sílaba. Você tem que optar em escrever a palavra completa na próxima linha. Não pode deixar uma letra em uma linha e o restante da palavra em outra. Nesses casos aqui de sílabos. Na partição de palavras de mais de duas sílabas, não se isola a sílaba formada por uma vogal. Exemplos. Por exemplo, a palavra agosto, você não deve escrever dessa forma. Se o espaço que você tem no fim da linha só cabe uma sílaba, você tem que optar em escrever dessa forma, agos, e o restante da palavra, no caso aqui, teu, na próxima linha, ou optar por escrever a palavra completa na próxima linha, ok? A palavra lagoa. Você não deve escrever dessa forma que está aqui em vermelho. Escrever lago na linha anterior e deixar a vogal A na próxima linha. Você deve escrever dessa forma que está em azul. Lá na linha anterior e goa na próxima linha. Ou optar por escrever a palavra completa na próxima linha. A palavra idade. Você não deve escrever dessa forma aqui. Colocar a vogal I na linha anterior, isolada, e o restante da palavra na próxima linha. Você deve escrever dessa forma que está em azul. Você deve colocar IDA na linha anterior e a sílaba DE na próxima linha, ou escrever a palavra completa na próxima linha, certo? Quando uma palavra já é composta por hífen, devemos repeti-lo quando a seção da palavra coincidir com o final de um dos elementos do vocábulo composto. Por exemplo, saca-rolhas. Essa é uma palavra composta, né? Ela já vem com hífen, então, se coincidir de você estar escrevendo e aí no final da linha você só ter espaço para colocar determinada quantidade de sílabas, você deve colocar dessa forma. Saca, aqui o hífen que já é da palavra, e na próxima linha você acrescentar mais um hífen e escrever o restante da palavra composta. Certo, gente? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. Bons estudos e até a próxima aula.